Isis fechar o nosso áudio e deixar só o áudio de vocês aí para vocês apresentarem o trabalho, tudo bem? Tudo bem. Uhum. E agora sem a pressão do tempo, né? Isso é muito bom. Alivia. Então, o título do nosso trabalho, então, é a Convenção dos Polos Magnéticos no Biomagnetismo Medicinal. Ali estão os nomes, nossos nomes, as professoras, né? Todos que contribuíram. Então, aqui eu vou falar um pouquinho o que é o biomagnetismo medicinal. Então, o biomagnetismo medicinal é uma técnica, uma medicina integrativa, complementar, desenvolvida pelo Dr. Isaac Góes em 1988. Ela surge, então, a partir de conhecimentos prévios, né? Como o magnetismo, que é uma área da física, que se dedica ao estudo de ímãs e ao campo magnético gerado por eles. E também ao comportamento de diferentes materiais submetidos à ação deste campo. O biomagnetismo também, ele é baseado, né, na ciência que estuda os campos magnéticos que se geram nos seres vivos, desde o micro-organismo aos mamíferos. E também ele surge a partir de conhecimentos dos cientistas, né, o Dr. Albert Roy Davis e o Walter Haus, o Dr. Richard Brigmeyer, né, que acompanhou também, que o Dr. Isaac Góes acompanhou muitos estudos do Dr. Richard Brigmeyer. Na verdade, ele deu continuidade aos estudos do Dr. Richard Brigmeyer. Então, a técnica do biomagnetismo, aqui do ladinho, né, no slide, consiste na identificação, no diagnóstico e tratamento de pares biomagnéticos, ou seja, é uma estrutura bioquímica formada por duas cargas principais de polaridades opostas, que se formam por meio da alteração do pH em regiões no organismo. Então, ali aparece, né, um rastreio, que a gente chama, e o encurtamento do hemicorpo direito, que é um teste cinesiológico que é feito a partir do reflexo, que foi dado o nome, né, de reflexo simpático magnetopodal. Então, os terapeutas usam desta técnica para fazer o rastreio e o diagnóstico de pares biomagnéticos. Né? Esses pares, então, são identificados por meio deste rastreio, né? E a partir deste rastreio são utilizados ímãs de média intensidade, de 1.000 a 7.500 graus na região afetada. Quer acrescentar alguma coisa, Ana? Certo, então ali a gente trouxe algumas imagens, né? Então a imagem ali à esquerda, né? A gente pode ver o par biomagnético. Então, às vezes a gente pensa que o par biomagnético são dois ímãs, né? Então, quando a gente fala de par biomagnético, não são os ímãs. É a estrutura bioquímica que se gera dentro, né, do organismo humano, essa estrutura formada por dois polos de cargas opostas. Então, ali a gente colocou o exemplo do OH-, né? Então, e o H+. Então, são duas cargas, uma negativa e outra positiva, que quando a gente fizer o rastreio, identificar esses pares, nós vamos impactar os ímãs em cima desses pontos. Então, esse seria o biomagnetismo desenvolvido pelo Dr. Góes. Então, pode passar, Adri. Então, o que acontece? Como a gente usa os ímãs, né, como a principal ferramenta para a técnica do biomagnetismo, se faz muito importante a gente entender como funcionam esses ímãs, né? Então, a gente trouxe no nosso trabalho os conceitos, né, do magnetismo, né? O magnetismo é uma área da física que vai estudar os ímãs, o campo magnético que se gera. Então, o ímã é essa estrutura, né? Então, a gente encontra na natureza o ímã de forma natural. Então, pedrinhas, né, que foram descobertas há muitos anos atrás, que eles perceberam que tinham a capacidade de atrair ferro, e também ímãs artificiais, que são os ímãs que a gente utiliza na técnica do biomagnetismo. Ele não está aparecendo. Na técnica do biomagnetismo, né, que normalmente os que a gente utiliza são de neodímio, então eles são encapados, né, com essas capinhas, elas são higienizáveis. Então, esses são os ímãs que a gente utiliza, os ímãs artificiais. E os ímãs, eles têm propriedades específicas. Então, a gente tem o ímã... Opa, pode voltar. O ímã, ele sempre vai ter dois polos, como a Isis falou, o polo norte e o polo sul. Como a gente vê aqui na convenção dos ímãs para o biomagnetismo, do lado esquerdo da tela, o polo sul é o lado vermelho para o biomagnetismo e o polo norte é o lado preto.
a gente convenciona o ímã negativo como ímã negativo, pois ele vai ser aplicado, né, quando eu falei ali no corpo humano, no acúmulo de cargas negativas dentro do corpo humano. Por isso a gente convenciona ele como negativo. E o polo sul positivo, pois ele vai ser impactado na região onde tem o excesso, né, de carga positiva dentro do corpo humano. A gente chama de acidose ou alcalose. E no caso da convenção dos ímãs para a física, então aqui a gente já consegue perceber uma diferença nas cores. O lado norte do ímã seria o vermelho, e na física eles chamam de positivo. E o lado azul seria o polo sul como negativo. Aí que dá uma confusão danada, né? Só pelas cores a gente já se confunde. Então aqui a gente trouxe essa forma mais evidenciada para a gente já perceber essa diferença inicial. Então, beleza, pode passar, Adri. O objetivo do nosso trabalho, então, qual foi? Propor uma convenção e padronização dos polos magnéticos utilizados na técnica do biomagnetismo medicinal. E o nosso objetivo específico do trabalho foi identificar na literatura essas divergências nas nomenclaturas dos polos magnéticos dos ímãs do biomagnetismo medicinal e da física. Então, por que a gente precisa fazer esse trabalho? Por que ele é importante? Então, a gente trouxe evidências de divergências na literatura, onde mostra que uma padronização pode ser eficiente, pode facilitar o processo para futuros trabalhos e também na prática clínica. Então, vamos lá, pode passar, Adri. A metodologia que nós utilizamos. Então, foi uma revisão de literatura, narrativa, qualitativa e exploratória também, sobre os princípios físicos e históricos que fundamentam a teoria do biomagnetismo. Então, a gente pesquisou em muitos livros de física para ver o que a literatura traz, né? Como a Isis falou, tem coisas que são de muitos anos. Então, uma convenção que se tem já. Também a teoria do biomagnetismo sobre os polos magnéticos dos ímãs e os polos biomagnéticos, que são aqueles que se formam dentro do corpo humano. Então, nos livros do Dr. Góes, em alguns artigos que a gente encontrou. Também a gente consultou nas bases de dados Cielo, Relax, Google Acadêmico, livros também, né, que falavam, livros do biomagnetismo e livros da física. O período das publicações em que nós pesquisamos foi de 1988, quando o biomagnetismo, né, foi desenvolvido, até 2022, que foi quando nós elaboramos o artigo. E os descritores que nós utilizamos, então, entrou ali biomagnetismo, par biomagnético, campos magnéticos estáticos, biomagnetismo medicinal, terapia magnética, polos magnéticos, ímãs, convenção de polos magnéticos. Enfim, a gente procurou tudo que a gente podia, né? Porque a gente percebeu uma escassez na literatura. Então, o que acontece? A gente, depois ali nós vamos falar um pouquinho mais sobre os resultados, nós fomos encontrar mais publicações com os descritores em inglês. Então, né, então a gente foi procurando esses materiais, e aí nós colocamos como critérios de inclusão, nossos critérios de inclusão foram, só um instante. Aqui. Nossos critérios de inclusão foram artigos na íntegra, né, completos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Nós procuramos também artigos que tivessem dó, então demos prioridades a esses artigos. Materiais envolvendo a técnica do biomagnetismo, do Dr. Isaac Góes, envolvendo os livros de física, apontamentos de livros também disponíveis em bibliotecas online, e os fundamentos físicos a gente deu preferência para pesquisar em livros de física mesmo. Já os critérios de exclusão foram materiais repetidos, envolvendo outras técnicas, né, como a magnetoterapia, outras terapias complementares e integrativas. Excluímos também artigos que falavam sobre terapia por estimulação eletromagnética, exames radiológicos, equipamentos eletrônicos. Então, coisas que fugiam do tema, a gente acabou excluindo os artigos. Pode passar, Adri. E agora falando um pouquinho sobre os resultados e a nossa discussão. Deixa eu só abrir aqui do ladinho, Uhum. porque eu não estou... A gente vai abrir aqui um pouquinho maior para conseguir acompanhar. O meu óculos não está muito legal, não. Então, os resultados. A maior abrangência de materiais encontrados, a gente encontrou no Google Acadêmico, né, com os descritores pesquisados em inglês, Biomagnetism, Static Magnetism Fields, Magnetic Therapy, Magnetic Poles, polos magnéticos, magnetos, convenção de polos magnéticos. Polos magnéticos. Os resultados obtidos nessa busca por artigos sobre biomagnetismo foram escassos, então a gente teve uma grande dificuldade, como a Ana falou, né?
o que implica na necessidade de mais pesquisas. O que a gente, então, percebeu, enquanto biomagnetista, o que tem escrito ali, o que a gente encontra? Então, é muito escasso mesmo, do biomagnetismo medicinal, o biomagnetismo do Dr. Góes. Então, após a aplicação de critérios, foram selecionados alguns materiais de acordo com a sua natureza, pertinência e coerência com o objetivo desse trabalho. Então, o nosso objetivo é justamente fazer ciência do biomagnetismo. O biomagnetismo medicinal do Dr. Góes, né? E tem muita coisa, mas não falam praticamente, né, muito pouco sobre o Dr. Góes, né? E os que têm, né, os materiais que nós encontramos relacionados à técnica do biomagnetismo foram aqueles que nós encontramos a divergência entre as nomenclaturas. Então, para o nosso foco, né, que o foco foi a nomenclatura de polos magnéticos, a gente observou essas divergências. Pode passar, Adri. Então, os livros, os materiais que foram selecionados, né? Então, livros de base do biomagnetismo, os livros do Dr. Isaac Góes, como falei antes, os livros de física, 3 livros sobre medicina tradicional chinesa, como a Adri falou antes. O Dr. Góes era acupunturista, então a gente buscou na literatura também essas bases dele para entender de onde que vem as cores dos ímãs, por que vermelho, por que preto, né? E algumas outras informações. Um artigo científico a respeito da técnica, monografias, teses. Então, a gente abrangeu bastante os tipos de literatura para a gente conseguir abranger bastante a nossa revisão. Certo, pode passar. Sobre as divergências na nomenclatura, né? Então, a gente encontrou como resultado e colocou isso no trabalho. Divergências em nomenclaturas no que diz respeito à classificação dos polos magnéticos dos ímãs terapêuticos utilizados na técnica do biomagnetismo medicinal e na física clássica, o que reflete negativamente no ensino e na prática do biomagnetismo medicinal nas escolas que perpetuam o método. Então, o que acontece? A gente percebe essa dificuldade na prática clínica. Quando eu mostrar ali mais para frente as imagens que a gente encontra, em alguns livros, as imagens, em próprias apostilas do biomagnetismo medicinal, a gente às vezes encontra o azul e o vermelho. E aí a gente fica pensando, será que o azul está ali para representar o preto? Ou se é a convenção da física? Ou se foi colocado errado? Então, na prática, a gente percebe essa dificuldade, mas também imagino que para quem ensina isso também é muito complicado, porque só para a gente explicar isso, deu 27 páginas. Quem dirá isso numa aula, né? Então, assim, tendo um artigo, isso facilita para quem explica, para quem, né, precisa consultar esse material mais vezes. Então, vamos lá, adiante. Discussão. Então, o nosso trabalho, a discussão, nós dividimos em 4 partes. Então, primeiro, os princípios físicos e históricos que fundamentam, né, a prática do biomagnetismo. Falamos sobre magnetismo, sobre eletromagnetismo, o que são essas forças, né? Para que qualquer pessoa que consiga pegar o trabalho consiga entender, embora sejam assuntos nem sempre tão simples, né? Então, depois disso, nós falamos sobre as cores e as representações ilustrativas nos materiais gráficos. Então, tem imagem no trabalho que também deixa um pouco mais leve, mais fácil da gente começar a entender, como a Isis falou ali. Tendo uma imagem, fica mais fácil para entender o que é sul, norte, né? Então, tem algumas imagens, tem figurinha no trabalho. Evidência de estudos que demonstram as divergências identificadas na literatura. Isso reforça essas divergências que nós encontramos e nós apontamos no trabalho, reforça a necessidade do trabalho que a gente fez. Então, ele é autoexplicativo, né? A gente lendo ele, a gente consegue entender o porquê que ele é importante. Certo, pode passar. Então, vamos falar sobre os princípios físicos que fundamentam, né? Então, dá uma pincelada aqui sobre o que é o magnetismo. Então, como a gente falou ali, a Isis já deu uma introdução muito boa, que um ímã ele sempre vai ter 2 polos. Então, trouxe aqui 2 ímãs para mostrar para vocês, como a gente tem ali na imagem. O ímã ele sempre vai ter um lado positivo, outro lado negativo, né? Ou como a gente chama de polo norte e sul. E aí, o que acontece? As propriedades dos ímãs, eles são de polos magnéticos, então eles são opostos e complementares. Quando a gente, né, fala ali da inseparabilidade dos polos magnéticos, o que acontece? Se eu tentar partir esse ímã no meio, ao invés de eu ter um polo norte e um polo sul, eu vou ter 2 ímãs, ambos com polo norte e sul, polo norte e sul. Então, eles são inseparáveis. Sempre quando a gente parte um ímã, a gente vai ter mais de um ímã, certo? Então, tenho 2 polos, eles são inseparáveis e eles têm uma propriedade de atração e repulsão. Então, o que acontece? Se eu tentar aproximar 2 ímãs iguais, eles repelem, não se juntam.
Então, todo mundo, né, já brincou com imã de geladeira ou já viu um imã. Então, para quem não viu, trouxe 2 aqui. O que acontece? A gente sente uma força de repulsão com polos iguais. E mesma coisa se a gente tentar aproximar, né, com o outro polo. E aí, quando a gente aproxima 2 polos diferentes, eles puxam. Então, a gente tem a atração de polos diferentes e a repulsão de polos iguais. Como na imagem aqui que eu trouxe, a gente tem aqui polo norte com polo norte repele, polo sul com polo sul repele, polo norte e sul atrai. E essa é uma das propriedades do ímã, é um fenômeno que a gente observa na natureza, certo? E aí, quando a gente fala de alinhamento com os polos geográficos da Terra, foi o que a Isis explicou no início. O que acontece aqui? Se nós suspendermos um ímã, então no caso aqui a gente trouxe a fotinho de um ímã do biomagnetismo mesmo, só que apresentando a convenção da física. Então o que acontece? A gente pega uma bússola, né? Suspende o ímã do biomagnetismo, né? Por exemplo ali, e o que acontece? A bússola, ela tem uma ponta, em que a ponta da bússola ela é norte. Então a ponta da bússola ela sempre vai apontar para o norte geográfico da Terra. Só que se a gente pensar ali, como a Isis falou antes, que a Terra ela também tem um campo magnético, certo? Pelo princípio de atração e repulsão, como eu expliquei ali antes, o que acontece? A ponta da bússola, se ela é norte, ela vai ser atraída pelo campo magnético sul da Terra. Só que, por um acaso, por uma convenção, o polo sul magnético da Terra foi convencionado como polo norte geográfico, por conta dessa inversão. E essa inversão que acontece, qualquer livro de física que nós formos pegar, ele diz isso. Tem essa descrição dessa inversão dos polos, então isso ajuda bastante a gente. Então, o que acontece? O polo norte do ímã, da bússola, ele sempre vai apontar para o norte geográfico do planeta da Terra, né? O norte geográfico. E o que acontece? O nome desse lado do ímã, ele foi nomeado norte. Então, o que acontece? Não sei se vocês estão conseguindo ver ali na imagem, Adri, como é que está a imagem? Dá para visualizar bem? Então, ali, para a física, o lado preto do biomagnetismo seria o sul, né? O que a gente chama de polo norte seria o polo sul, e o lado vermelho, que seria o nosso sul, para eles é o lado norte. Então, ali eu coloquei uma descrição, o polo sul magnético da Terra, né? Deixa eu tentar abrir aqui do ladinho. Isso. A agulha, a ponta da agulha da bússola vai apontar para o norte geográfico da Terra, que é o sul magnético. E aí o lado oposto, né, seria o contrário. Então, não sei se ficou claro. Depois eu vou trazer ali a parte do biomagnetismo, que talvez vai esclarecer um pouquinho melhor também. Pode passar, Adri. Então, aqui a gente trouxe a convenção da física, né? Então, como a gente falou ali, dentro do núcleo da Terra, a gente tem ferro líquido. Ferro líquido, isso. E o movimento, né, desses elétrons no centro da Terra, eles acabam também gerando o campo magnético, né, que a gente conhece, o campo magnético terrestre. E as linhas de campo, que a gente chama, são o campo magnético que sai das extremidades dos polos magnéticos, né, de um ímã. No caso, a Terra, ela se comporta como um ímã. As linhas de campo, elas sempre saem de norte e elas convergem em sul. Então, como a gente pode perceber aqui nessa imagem, do norte magnético da Terra, que seria o sul geográfico, a gente pode perceber que as linhas brancas, elas saem. Então, de baixo para cima, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente tem um ímã da física aqui pintadinho em cima da Terra, a gente percebe que o norte, vamos dizer, do ímã da física, ele vai oposto ao fluxo do campo da Terra. Então, a gente percebe, né, que o norte magnético da Terra, ele vai de baixo para cima, e do ímã, o norte, que está ali para cima, ele vai de cima para baixo. Então, a gente percebe um fluxo oposto. E aí, o que acontece? Então, isso, como a Isis falou no início, é uma convenção. Foi convencionado porque foi muitos anos atrás, então não se sabia disso, desse fato. E aí, pode passar, Adri. Quando a gente observa agora a convenção dos ímãs para o biomagnetismo, a gente vai perceber o oposto. Que o que acontece? A bússola, o ímã, né, da física, é quase como se ele fosse a bússola. Então, ele tem uma função de orientação. Então, ele sempre vai apontar para o norte,
que facilita a nossa orientação. Mas quando a gente fala do biomagnetismo, a gente não tem essa necessidade de se orientar, né? O que a gente precisa ali? A gente precisa do sentido de fluxo para ajudar no tratamento. Então, quando a gente está utilizando os ímãs, a gente imagina como se o ímã seguisse o mesmo fluxo do planeta Terra. Então, é como o Adri falou ali, é como se a gente estivesse com a Terra na mão. E aí, o que acontece? O nosso lado preto do ímã, ali como a gente pode ver na imagem, ele representa o Polo Norte. Por quê? Porque ele vai de encontro com o sul magnético do planeta Terra. E aí, o que acontece? O Polo Norte, ele vai apontar para o norte magnético da Terra, sul geográfico, e o lado vermelho do ímã, Polo Sul, ele vai apontar para o sul magnético da Terra, norte geográfico. Por quê? Porque ele corresponde à Terra. Ele vai seguir o mesmo fluxo da Terra, que a gente percebe nas linhas de indução a mesma coisa. Então, quando a gente coloca um ímã do biomagnetismo em cima do desenho da Terra, a gente vai perceber que as linhas de campo, elas saem de norte, saem de baixo e se encontram em cima, né, na parte sul. Então, esse é o objetivo do tratamento. Né? Quando a gente está, o ser humano, o corpo humano, quando está ali em cima da maca, a gente percebe que ele tem que seguir o mesmo fluxo, né? Então é nesse sentido, esse é o objetivo da técnica. Por isso a gente decidiu manter a convenção do Dr. Góes, né? E, né, por esse motivo. E o que acontece? Como a Ângela falou antes, isso é uma convenção. Então, se a gente quiser chamar de João Lado, a gente pode chamar. Se a gente quiser pintar o ímã de roxo, amarelo, a gente pode. A questão eu entendo por que eu estou aplicando aquele ponto, né? Aquele ímã naquele local. Então, a questão é entender o sentido do fluxo. Esse é o objetivo da técnica, né? Pode passar, Adri. E aí, a gente trouxe algumas informações aqui, acho que são bem importantes. O campo magnético considerado positivo, isso foi Davis e House que escreveram em 1993, que o campo magnético considerado positivo, que seria o polo norte da física e o polo sul do biomagnetismo, ocorre com o giro dos elétrons no sentido horário. E aí, o polo magnético negativo, que a gente chama, polo sul da física, polo norte do biomagnetismo, o giro dos elétrons ocorre no sentido anti-horário. Então, o que importa para a gente é o sentido do fluxo, o sentido do giro, dos spins dos elétrons. Então, por isso que a gente traz esses conceitos no trabalho. E aí, falando de unidades de medida, né? A principal unidade de medida, quando a gente fala, né, do campo magnético, é a Tesla, mas, né, pelo antigo sistema de unidades de medida que o Dr. Góes utilizava, né, nos trabalhos dele, nos livros dele, então se utilizava Gauss. Então, no trabalho, a gente optou por utilizar as duas unidades de medida para descrever, né, o campo magnético. Então, 1 militesla corresponde a 10 Gauss e 1 Tesla corresponde a 10.000 Gauss. Então, quando a gente escreve, né, normalmente na prática clínica a gente vai utilizar Gauss, né, mas a gente saber disso, né, dessa unidade de medida, como nos trabalhos a gente pode utilizar isso é muito importante. Então, a gente trouxe ali as conversões no trabalho, o que facilita também muito a nossa prática e nossos estudos. E aí, a gente trouxe também que no biomagnetismo nós usamos ímãs de média intensidade. O que é um ímã de média intensidade? Né? Então, o que a gente considera um campo magnético fraco? Então, os campos magnéticos fracos são aqueles menores que 1 militesla. Já os campos magnéticos moderados, que seriam os médios, é entre 1 militesla e 1 tesla. E os campos magnéticos intensos são aqueles maiores que 1 tesla, ou seja, maiores que, né, 10.000 Gauss. Então, a gente trouxe esses dados também para a gente saber a nossa margem de segurança para aplicar a técnica, né? E como eu falei antes ali, sobre os ímãs, né, os tipos de ímãs, a gente tem os ímãs naturais, que são aqueles encontrados na natureza, e nós temos os ímãs artificiais, que são esses produzidos, né, que normalmente são os que nós utilizamos na técnica. E as linhas de indução, que são? Aqui eu trouxe uma imagem com a limalha de ferro, que basicamente é uma forma, né, de compreender as propriedades dos campos magnéticos, que se utiliza esse recurso, né, que se tem a limalha de ferro, e aí quando a gente coloca o ímã, a gente consegue perceber o sentido, né, das linhas de campo. Então, a gente trouxe essa imagem aqui também para ficar de uma forma um pouco mais clara. Pode passar, Adri. Quer falar da herança? Isso. Uhum. Então, aqui, como a Adri falou já de início, né, como o Dr. Góes, ele era acupunturista, ele tinha um conhecimento da medicina tradicional chinesa.
Então, ele tem esse conceito, né? Traz esse conceito da dualidade, né? A herança da medicina chinesa, então, o yin e yang, né? O quente e o frio, né? O dia e a noite, para dizer que os ímãs, ele tem essa dualidade, essa propriedade, né? Então, no nosso trabalho, a gente vai colocar vários exemplos desse lado, dessa herança da medicina tradicional chinesa, do lado oriental da medicina, né? Que ele traz para nós e mostrar também essa questão do campo magnético, dos fluxos, que os orientais, eles têm muito esse respeito pelo sentido, o sentido do campo magnético da Terra, do sentido, de todos os sentidos, na verdade, né? E também Me falta a palavra agora. No sentido, assim, respeitar o sentido da natureza, o nosso fluxo. Natural, né? Natural, né? Então, nós ocidentais somos muito, vamos dizer, artificiais, muito sem respeitar. Então, a tradição... mecânicos, né? Muito mecânicos. A tradição medicina chinesa, os orientais, eles têm um respeito pelo natural, pelo que é nosso, né? Pela nossa essência. E também tem essa questão, como a Adri falou antes, até da magnetoterapia, né? Que a gente utiliza muito os princípios da magnetoterapia no biomagnetismo. Então, a questão do vermelho, né? A gente tem a questão das cores, né? Mas o lado, vamos dizer assim, quando a gente fala da magnetoterapia, dos princípios de relaxar, né? De um empurra e outro puxa, do vermelho, no caso, quando a gente usa o polo sul para estimular, de uma forma mais literalmente de estimular, e a parte, talvez a Adri possa ajudar um pouquinho a gente nessa parte, né? Que a Adri sempre tonificar. Isso. E o oposto, né? Seria o yin e o yang, né? Então a gente pode usar isso como uma referência. Então a gente quis trazer também essa herança da medicina tradicional chinesa para falar da importância de manter essas heranças que o Dr. Góes traz tão fortes para a gente. Então no trabalho fica muito mais claro isso, né? É difícil falar em palavras do que né, a gente tem tão forte ali. Vocês vão, né? Quem que tiver interesse, gostar de dar uma lida no trabalho, vale a pena. Uhum. E aí, pode passar, Adri. Sobre a questão das divergências, né, que a gente trouxe no trabalho, então, não trouxemos todas, né, porque ia ficar um pouquinho extenso, mas algumas divergências que a gente percebeu. Então, teve um estudo que foi feito sobre a febre tifoide, um artigo publicado, onde se referem, quando falam das nomenclaturas, sobre os polos como o positivo, utilizado pela cor vermelha, e o polo negativo como preto, e não como o polo norte e sul. Então, quando a gente fala de campo magnético, de ímãs, a gente não se refere a cargas, porque ímã, diferente da carga elétrica, a gente não tem uma carga magnética, embora seja muito utilizado, né? Então, a gente utiliza isso, a gente percebe aqui na física também, se utiliza para facilitar, né? E também a gente percebe algumas semelhanças, né? Então, também a carga elétrica também tem as propriedades de atração, de cargas, e quando a gente fala de carga, a gente vai usar isso muito a nível biológico, né? As cargas que a gente movimenta no corpo, dentro do organismo, mas os ímãs em si, eles não vão ter essa propriedade de carga. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma clareza, uma convenção explicando isso, que quando a gente fala de polo norte, polo sul, que o negativo e o positivo, por que a gente se refere dessa forma? Isso é muito importante. Então, nesse artigo a gente observou dessa forma. Em outro estudo, aí a gente percebeu que, né, o estudo ele falava sobre a evolução da glicose em pacientes diabéticos, geriátricos, com a aplicação do biomagnetismo. Então, ali o que a gente percebeu que não havia descrição de como os campos magnéticos foram aplicados e apenas se dizia que a magnitude foi superior a 1000 Gauss, conforme os estudos do Dr. Góes, né? Então, o que acontece? Tinha lá o estudo, mostrava evidência, só que a gente não sabia se a gente quisesse, né, reproduzir, a gente não tem a forma como foi aplicado. Então, não se sabia de polo norte, polo sul, então a gente sente a falta dessas informações. E um outro estudo sobre a percepção de usuários tratados com biomagnetismo, como terapia para o alívio de dor crônica, se referiam, né, as nomenclaturas apenas ao polo negativo do ímã, aplicado sobre o excesso de cargas negativas do par biomagnético. Então, o polo negativo em cima do polo negativo do par biomagnético dentro do corpo. E o polo positivo do ímã sobre excesso de cargas positivas do par biomagnético.
o que também não deixa claro qual é o polo norte e qual é o polo sul. Então, como que eu vou saber qual que é o positivo e qual que é o negativo? Se eu botar lá no gausímetro, não vai me dar essa informação. Então, como que eu vou ter informações suficientes para mim poder replicar esse estudo, né? Então, a gente observou essas divergências. Pode passar. E aí, eu também trouxe algumas divergências que ficam mais claro isso, então, nas imagens. Então, em tese sobre a terapia magnética aplicada com os ímãs para a saúde, utiliza o método do Dr. Isaac Góes Duran, polo norte, negativo preto, polo sul, positivo vermelho. Mas não cita o que gera confusão entre magnetoterapia e biomagnetismo. Então, não tem a referência de que aquela forma de aplicação é referente à técnica do Dr. Isaac Góes. A gente deduz, mas não tem explícito. Então, nessa figura aqui, a gente tem dois materiais diferentes em que mostram, é um material de apoio para os biomagnetistas, né, para a prática clínica. E aqui no lado esquerdo, a gente percebe que se utiliza a convenção do Dr. Góes, o ímã vermelho e preto. O preto ali do lado direito, na figurinha amarela, né, e o vermelho na pele do lado esquerdo. E na outra imagem, a gente percebe o ímã azul e o vermelho. No caso, vamos trazer isso para a questão da física que a gente estava explicando antes. O vermelho é o norte para a física. Então, tá da mesma forma. Se a gente for olhar a figura da esquerda e da direita, elas estão seguindo ambas a convenção do Dr. Góes. Então, a aplicação vai ser a mesma, o resultado vai ser o mesmo. A diferença é a cor. Então, se a gente não tem noção dessa questão, a gente fica perdido. Então, o que acontece? Para a física, o lado vermelho é o norte, ou seja, na figura ali da direita, a gente pode observar que o ímã polo norte, o lado do ímã polo norte, está aplicado no pescoço, lado direito. E o azul, seria o polo sul, está do lado esquerdo. Então, está certo. A questão, a diferença é o ponto de referência, né? É a cor do ímã. Então, pode passar. E aí, o que a gente trouxe, né? As conclusões e perspectivas futuras. Essa parte aqui facilita a nossa vida, porque está tudo descrito bem bonitinho. No final das contas, se der um nó na cuca, a gente lê a conclusão que está bem descrito, bem certinho, como a gente deve aplicar. Então, diz assim, que a gente propõe com esse trabalho o emprego da convenção estabelecida pelo Dr. Isaac Góes Duran, criador da técnica, onde fica definido que o lado vermelho do ímã é classificado como polo sul. Ele é o ímã chamado de positivo, pois nós vamos aplicar no excesso de cargas positivas do par biomagnético. E o lado preto do ímã é considerado polo norte. Ele é o classificado como negativo, pois vai ser impactado no local onde tem um acúmulo de cargas negativas dentro do corpo humano, né, na região de alcalose. E ele isso, ali é a imagem, né? E aí, quando a gente fala na descrição, ali está descrito bem certinho. O polo norte do ímã do biomagnetismo é aquele que aponta para o sul geográfico e o polo sul do biomagnetismo é aquele que aponta para o norte geográfico. Assim, o polo norte do biomagnetismo, polo norte biomagnetismo do ímã, é chamado de negativo e o polo sul biomagnetismo de positivo, ao contrário da convenção da física clássica. No biomagnetismo, o polo norte do ímã é aplicado no acúmulo de cargas negativas, polo norte do par biomagnético, enquanto o polo sul do ímã no acúmulo de cargas positivas, polo sul do par biomagnético. Sugere-se essa convenção para a padronização de futuras pesquisas acadêmicas e na prática clínica. Um parênteses, quando a gente fala ali polo sul BM, polo norte BM, o que significa? Que a gente está se referindo a um ímã do biomagnetismo. Então, polo norte do ímã do biomagnetismo, né? Então, considerando essa convenção. Então, por isso a gente usou alguns termos. No trabalho, isso também está descrito bonitinho, por que é polo norte BM, então fica claro, né? Então, assim, é um trabalho que, se a gente for ler, a gente vai conseguindo entender a lógica. Ele é um pouquinho denso, mas como a Ângela falou, ele é leve de se entender. E aí, o que acontece? Como a gente tem as imagens de suporte, a gente volta, lê, até a gente conseguindo entender essa lógica. E aí, o que importa para a gente? Quando a gente tiver dificuldade, a gente pode ir lá no final, a gente pode olhar para essa convenção, entender. Se eu quiser olhar na bússola, eu posso pegar, fazer o teste. Então, a gente precisa experimentar até a gente ter uma leveza, uma compreensão e domínio daquilo. Quando a gente for, né, tendo domínio daquilo, vai ficando mais fácil para a gente explicar para outras pessoas e para a gente sentir propriedade naquilo que a gente está fazendo. Então, acho que essa é a ideia.
né? Como a Adri falou ali, ano passado, durante uma aula, a gente, né, teve esse insight, então é algo recente para a gente também, a gente está se familiarizando, e aos pouquinhos vai chegar uma hora que vai ficar leve, que vai ficar algo mecanizado, automatizado na nossa mente, quando a gente falar da questão de convenção. E teve um momento, né, Ana? Um momento que a gente, inclusive, comprou uma bússola. Compramos a bússola e ficamos testando com imã, testa com preto, testa com vermelho, para entrar realmente, né? Porque, como diz a Isis, é complicado, a gente, né? No dia a dia, esse processo não é fácil. Aí tu olha lá, o material é azul, é vermelho, então a melhor coisa é a gente experimentar, fazer o teste, pega a bússola, tem no celular também, né? A gente pode fazer o teste e ver a polaridade, né? Para entender aonde aplicar, né? Esse que é importante, aonde aplicar, onde encontra as cargas, né? Carga negativa, carga positiva e como que a gente aplica. E um ponto importante também que eu acho, porque muitas vezes a gente olhou, tá tudo errado, não vai dar certo, não é assim. E aí o que acontecia? A gente voltava no trabalho, lia, voltava, não, tá certo mesmo. Então, assim, a gente revisou esse trabalho muitas e muitas vezes. Então, assim, para ter certeza que tá cada nomezinho escrito certo. Então, assim, podem confiar, foi revisado pela Adri, foi revisado pela Ângela, temos a Isis aqui da física. Então, a gente conferiu muitas vezes, fez com muito carinho, para que tivesse algo, assim, bem correto, para que a gente possa ter segurança na hora de praticar. Então, acho que é isso, né? Nossa parte é isso. Nossa Não parte sei é se tem isso. alguma pergunta, se alguém aí, a Adri que está acompanhando o chat, né?